Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio e nós vamos analisarmos aqui o gráfico da Ethereum, tá? Nesse caso aqui, a Ethereum está no tempo gráfico semanal. Nos nossos grupos aí, tá? Nossos grupos privados, um dos grupos nós estamos trabalhando com médio e longo prazo. E a proposta desse grupo é encontrarmos possíveis pontos de entrada e saída de ativos para que tenhamos bons resultados, tá? Então, eu venho falado bastante, né, eu tenho falado bastante nos nossos grupos a respeito da Ethereum. Talvez as pessoas não tenham atentado ainda para esse padrão gráfico que a Ethereum formou, tá? É claro que se o Bitcoin, nós sabemos que o Bitcoin é praticamente o índice das altcoins. Se o Bitcoin acontecer aquele cruzamento, né, da morte ou cruz morta, onde a média de 50 períodos ela cruza uma média de 200, certamente a Ethereum poderia corrigir mais, tá? Então observe aqui, ó, referente ao Bitcoin, esse aqui foi o movimento do topo de 20k, Bitcoin respeitou, automaticamente a Ethereum respeitou também. Então se vocês pegarem o gráfico da Ethereum e o gráfico do Bitcoin, é praticamente a mesma formação. E qual a minha sacada em relação a isso? Observem hoje o preço do Bitcoin e observem hoje o preço da Ethereum, tá? Então, assim, vamos lá. Nós sabemos que isso aqui tem margem para subir. A maioria dos projetos, dos tokens que são desenvolvidos, eles são desenvolvidos em cima da plataforma Ethereum, tá? Então, isso aqui tem uma gama de oportunidade para quem quer realmente trabalhar a médio e longo prazo, ou seja, para hold, é aquelas pessoas que querem comprar, armazenar. Agora, isso, para que isso aconteça, é preciso comprar no momento certo, tá? Eu acredito que quem comprou aqui no topo pode não estar arrependido porque sabe que o ativo tem potencial, mas que é complicado, poderia estar comprando agora em 1631,12, comprou em 4.854,87, tá? Então só aqui, né, no preço atual, se nós colocarmos aqui no suporte da EMA de 200, vamos lá, né? Compramos aqui e a Ethereum começa a subir. Quanto nós teríamos de lucro aqui na Ethereum? 208,41 para ser buscado, tá? Então eu venho chamando a atenção dos alunos para esse tipo de informação. Alguns ativos e ativos com potencial ímpar, eles estão caindo, ou seja, corrigindo devido ao que vem acontecendo na economia global, tudo corrigindo, S&P, Bitcoin, bolsa de valores, e as criptos, elas estão entrando em promoção. Aí o que é que eu sempre falo para os meus alunos aqui? As pessoas falam assim: eu quero procurar ou encontrar, não sei, na rede, um ativo recém-lançado que ele tem um potencial alto de crescimento. Vamos colocar assim, um potencial ímpar, né, para buscar marcas aí de altas referentes ou similares ao Bitcoin. E eu observo o seguinte, que alguns ativos que vieram lá de 2017, né, que já fizeram uma alta considerável, que já registraram uma alta considerável, eles estão corrigindo e entrando em promoção. Então eu criei o nosso grupo, né? Eu chamo de grupo ETF de criptomoedas, onde eu analiso todas as criptomoedas aqui, ó, e vou colocando nos nossos grupos e passando para os alunos. Claro, eu irei dar o ponto exato de compra. Vocês observem aqui, ó, que nós estamos no gráfico semanal. O gráfico tocou uma vez, tocou duas aqui nessa linha de tendência. Claro que essa linha de tendência aqui, ó, ela poderia vir para outros níveis, tá? Mas eu estou pegando aqui para que vocês entendam. Primeiro, segundo, poderia tocar a terceira vez e quem sabe cair mais. Então nós temos aqui, ó, como suporte, tá? Nós temos esse suporte aqui, ó, como nível de suporte e nós temos esse nível aqui. Vou levar em consideração nesse caso aqui a sombra. Então 889 ela já veio aqui, ó, se vocês quiserem saber a data, 13 de junho de 2020. E poderia acontecer sim, nada impede que o preço desça e busque níveis mais baixos. Mas eu estou me referindo agora, caso o preço volte desse ponto, e o último vídeo que eu fiz do Bitcoin foi o seguinte, ele poderia voltar a 31.800. Então vocês iriam, claro, se assim acontecer, pegarem a Ethereum desse ponto aqui, ó, de partida, certo? Se vocês observarem, a EMA de 200 períodos aqui no semanal, ela está atuando bem como suporte.
Aqui poderia acontecer uma reversão, claro, lá no Bitcoin. Iria acontecer aqui também, teríamos aí 208,41 para buscarmos alvos de lucro, tá, pessoal? Para cima. Agora, caso isso aqui aconteça, né? Ou aconteça lá no diário do Bitcoin cruzar ou acontecer a cruz morta, certamente isso aqui iria entrar em promoção, ou seja, cair mais, tá? Olha quantos níveis aqui nós temos para buscarmos com Ethereum. Entendam que no passado, ó, 73,91. Eu estou dizendo que ela vai buscar esse nível, não, mas eu estou falando que tem muitos níveis aqui, porque quando ela rompeu aqui, ó, o nível do topo de 20k lá no Bitcoin, claro, o gráfico é idêntico, eu estou levando em consideração aquele rompimento do Bitcoin. Ela rompeu exatamente nesse nível aqui, tá? 1439, e aí buscou 4.854. É muita coisa, já corrigiu bastante, ó. Já esteve aqui nesse nível, alguém comprou, né? As pessoas compraram aqui. Observem aqui, ó, custando 888,20. Hoje ela está 1.632. Tem um lucro aqui nesse negócio. Então vamos lá, né? Nós iremos levarmos em consideração aqui a mínima desse movimento, que eu estou me referindo a esse movimento aqui, e a máxima desse movimento. Nós acabamos o quê? Criando aqui um canal. Se vocês observarem, ela já buscou níveis mais baixos aqui, ó, certo? Essa é a resistência imediata. Aqui houve um rompimento, voltou, está no suporte da EMA de 200 períodos. Bom, se aqui nós temos uma resistência, ela já tocou aqui na resistência e respeitou, poderia buscar aqui o fundo para reteste, tá? Esse suporte aqui. Esse suporte, 1147,65. Nós temos aqui corpo também, tá, pessoal? Olha o nível do corpo aqui. 1042,66. Claro que nós temos uma sombra. Então, como isso aqui é semanal, para acontecer, né, do preço cair tudo isso aqui, só se acontecer realmente lá no Bitcoin a cruz morta, 50 períodos, que é uma média de 50 dias, cruzando uma média de 200 dias para baixo. Aí sim, poderia buscar todos esses níveis e quem sabe até voltar aos níveis aqui, ó, níveis mais baixos, tá, que já foram buscados no passado. Porém, como é semanal, semanal é preciso aguardar, né, pessoal? Não sai comprando de qualquer forma. No semanal ela poderia perder esses níveis. Não. Então eu acredito o seguinte, ó, que esse nível aqui, essa zona que a Ethereum se encontra, é um ponto, pessoal, uma zona para se levar em consideração possíveis entradas. Não aqui com essa formação, tá? É o que eu sempre falo para os alunos. Isso aqui eu acompanho diariamente. Todos os dias eu faço análise do Bitcoin, faço análise de todas as altcoins que compõem o nosso pacote lá, o nosso grupo ETF. Por que eu falo ETF? Porque as pessoas criam vamos colocar assim, uma cesta, né? Uma carteira. E aí essa carteira, o que compõe essa carteira? Na maioria das vezes, as pessoas colocam 70% da sua reserva em ativos, né, não consolidados. Quando eu falo não consolidados, são moedas recém-compradas, moedas que chegaram no mercado agora e que está no auge da coisa, né, no boom, no fervor do mercado cripto, que nós sabemos que é assim. Compra 70% de tudo um pouco. Na maioria das vezes as pessoas levam em consideração a quantidade, não a qualidade, e aí recheia a carteira de muita coisa que na maioria das vezes não daria certo ou não irá dar certo, tá? Por que que eu falo isso? Eu sei que a Ethereum aqui, ó, ela já passou por várias baixas e recuperou. Então, esse ativo aqui, ó, como a Ethereum, Bitcoin e outros que nós analisamos, é um ativo que é preciso ter no seu portfólio para quem faz hold, tá, pessoal? Eu estou me referindo aqui para um grupo que entrou lá no nosso treinamento só para que entraram no nosso treinamento lá só para fazerem hold, interessados em ativos a longo prazo. Então, a Ethereum é um ativo que eu venho sinalizando para eles. Tem margem para cair, tá? Nós sabemos que se acontecer a cruz morta lá do Bitcoin, ela poderia corrigir tudo isso aqui, tá? Mas não quer dizer que, então vamos vender ou deixar de comprar porque agora cai. Não. É preciso aguardar a decisão no Bitcoin. Caso aconteça lá, certamente irá acontecer aqui.
Observe que 9,2150 se aproximaram da 200 aqui no semanal. Então, se nós migrarmos aqui para o tempo gráfico diário, algo já aconteceu. Olha, isso aqui está prestes a acontecer no Bitcoin. A Ethereum já se adiantou no movimento, ou seja, cruz morta da Ethereum, 50 cruzando 200, já foi. Ou seja, esse ativo ele está em um padrão de baixa, está em um padrão que eu costumo chamar padrão de promoção. Caso o Bitcoin cruze, né, porque existe a probabilidade do Bitcoin cruzar, a tendência é empurrar o preço para baixo e buscar todos esses níveis aqui. Então, pessoal, o operador trader, na maioria das vezes, eles são pessoas que se aproveitam das oportunidades, certo? Se eu digo para vocês, olha, comprem Ethereum a longo prazo, porque Ethereum tem a probabilidade de superar o Bitcoin. Bom, se você compra aqui em 4.884, é complicado, porque já caiu tudo isso. Mas observem porque eu estou fazendo o vídeo e falando para vocês que prestem atenção na Ethereum a médio e longo prazo. Ela acaba de cruzar aqui, ó, a 9 cruza, 9,2150 cruzam a 200 para baixo. Ela deu início aqui, ó, a cruz morta, tá? No diário, a Ethereum a 50 cruzando a 200, certo? Então, poderia empurrar o preço abaixo. Vamos lá, não empurrou o preço abaixo, existe a probabilidade, o Bitcoin voltou. Nós poderíamos analisarmos uma entrada no diário ou quem sabe no 4 horas, quando essa 9,21 cruzar essa 200 para cima. Então vamos lá, se ela vai cruzar para cima, vamos entendermos que seria aqui, 1.745,87. Para buscarmos o que? O topo, tá? 4.862. Então eu sempre falo para vocês, a chamada do vídeo é o seguinte, a Ethereum é mais que uma criptomoeda. A Ethereum é uma plataforma onde a maioria dos tokens são desenvolvidos. Então isso aqui tem espaço para crescimento. Vocês observem todo o tempo desenvolvedores, o desenvolvedor da Ethereum, ele está ali dando entrevista, falando de melhorias, tentando reduzir a taxa, sempre trabalhando em cima do ativo. E isso é o que faz um ativo sobreviver ao longo do tempo. A Litecoin, quando ela entrou aqui no mercado cripto, ela entrou como a prata do mercado cripto. O que aconteceu com a Litecoin? Os desenvolvedores, as pessoas responsáveis, deixaram de mão. Ninguém fala, ninguém comenta. Quando tem uma alta de 10, 15, é divulgada essa alta, coisa que subia todo o tempo e subia bem. Então era uma proposta no passado, eu não estou dizendo que o ativo morreu ou que não presta, mas assim, deixaram esfriar o negócio. Mas aqui não. Aqui eu sempre falo para vocês, imagina o cara que tem um Bitcoin, né? Ou quem fica comprando frações de criptomoedas, se ele começa a comprar isso aqui, tá? Claro, isso aqui poderia cair, Claudio? Sim, poderia cair. Olha só onde ela buscou aqui, ó. 1072,43. Quando que foi isso aqui? 9 de novembro de 2022. Não tem muito tempo não, tá? Então ela poderia voltar nesses níveis aqui, sim. Já aconteceu a cruz da morte aqui na Ethereum, ó. Só ampliar, ó, já aconteceu. Agora é ponto de quê? Analisar possíveis rompimentos de fundo. Porque aqui agora complica a situação. A Ethereum poderia cair mais, poderia corrigir. E à medida que ela corrige, vocês acompanham para comprarem no ponto correto. Outro detalhe que eu costumo reforçar muito com os alunos aqui, tá? O aluno é o seguinte, ele tem um capital no mercado cripto, seja na Binance, seja em qualquer outra corretora. Quando eles estão fora de operação, não estão operando, o capital está lá de stand-by na plataforma, os alunos falam assim, poxa, eu não estou fazendo nada, não estou operando, estou parado e as moedas, as altcoins caindo, não dão condição de entrada. Observem só. A teoria, né, a estratégia de operação é o seguinte, se eu vejo que um gráfico vai subir, eu compro, ele sobe, eu entrei certo. Se eu vejo que um gráfico vai cair, eu vendo ou calibro stop. Pegou meu stop, eu saí da operação e o gráfico cai. Entenda o seguinte, ó, aqui nesse topo, para dar um exemplo, se vocês estavam dispostos a comprarem Ethereum nesse ponto aqui, tá? Vou sinalizar aqui. 2.138,61. Bom, se romper eu entro porque vai buscar o topo e ela cai. Vamos lá que vocês saíram aqui e ela está caindo. Entendam que de qualquer forma, o próprio gráfico, o próprio mercado está fazendo uma operação short
a favor de vocês. Por quê, Cláudio? Vamos lá. Aqui, um exemplo. Vocês tinham 10 mil reais aqui, a Ethereum estava custando 2.138,61. Vocês saíram aqui. Eu quero entender que vocês saíram no topo. Ela corrige, vocês ficam aguardando oportunidades. Observem que se ela vem aqui em 1.530, você que saiu em 2.000, vendeu aqui, vai comprar uma quantidade, uma fração bem maior se recomprar embaixo. Então, de qualquer forma, mesmo vocês estando parados com o capital de vocês na plataforma, à medida que a Ethereum corrige ou qualquer um outro ativo, é favorável para vocês. Sabe quando é ruim corrigir? Quando vocês entram na esperança de fazer um hold, certo? Ou uma operação de médio ou longo prazo, e o gráfico cai e vocês não tinham stop calibrado. O que aconteceu? Ficaram presos aqui no topo e ela caiu e já buscou aqui, ó, 1.531 e vocês estão comprados em 2.138. Isso não é bom, não é legal para o operador, mas entendam que mesmo vocês não estando operando, não estando dentro de uma operação, seja ela long ou short, à medida que o preço cai, se vocês venderam, o movimento é favorável para vocês. Eu costumo dizer para os meus alunos que a paciência nesse mercado é uma virtude. Se você tem paciência, você tem tudo para dar certo. O que acontece é que às vezes as pessoas se precipitam. Elas acabam entrando em tempos errados da operação, né, naquela euforia, se eu não entrar agora o preço volta e eu acabo que perdendo, certo? E entram, o preço dá sinal de que sobe e depois cai. Quando um padrão desse ele é revertido, reverter o padrão, o que é que acontece, né? Eu acho que a maioria dos alunos sabem disso que eu já falei. O preço, ele projeta para baixo e retrai para cima, tá? Projeta para baixo, retrai para cima, projeta para baixo. Aqui, como ele já está abaixo das médias, ele retrai nas médias e volta a cair. E depois tenta retrair nas médias e poderia cair mais uma vez. E vai fazendo, ó, topos e fundos descendentes até que ele encontre um suporte onde o preço mude a tendência. Ou seja, uma tendência ela só chega ao fim quando é substituída por outra. Não é teoria de Dilma, não. É o próprio mercado, é a própria análise técnica que diz. Uma tendência, ela só acaba quando é substituída por uma próxima tendência. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Nós estávamos em um padrão de alta, tá? Aqui. Observe que a Ethereum, ela vinha subindo bem, tá? Fazendo topos e fundos, utilizando as médias como suporte. E aqui, em um determinado momento, ela quebra a linha de tendência de alta e cruza a 50, cruza a 200 para baixo. Aqui nós estamos em um padrão negativo. Então, se eu coloco aqui a Fibonacci, eu preciso entender quais seriam os níveis que eu poderia comprar Ethereum, vamos colocar assim, né? Com um valor mais em conta. Lembrando que se o Bitcoin cruzar, ele acaba empurrando o Ethereum para baixo, não tem jeito. É a lógica do mercado, né? A maioria segue os movimentos do Bitcoin. Então, se ele cai, como ela já cruzou aqui primeiro, se ele cruza lá a 200, aqui 50 cruza a 200, ele acaba empurrando a Ethereum para níveis mais baixos. E ela poderia corrigir, pessoal, até 100% de retração. Tá? Que 100% de retração seriam esses níveis aqui, ó, no suporte na cor vermelha. 1073,24. Entendem? Isso aqui já é uma linha de tendência de baixa. Aqui não volta tão cedo. Ah, Cláudio, você falou que não voltava, volta. Claro, eu não estou falando que não volta mais, volta. Mas vai dar um trabalho porque aconteceu a cruz da morte na Ethereum. Entendem? Então, se o Bitcoin está próximo a fazer o cruzamento da morte, 50 com 200, e a Ethereum já veio nesse nível, se ele cruza lá, a tendência, ó, operadores começarem a abandonar ou abrir a operação short aqui para acompanhar a queda do ativo. Então, se o Bitcoin cruza lá, a Ethereum já cruzou aqui, futuramente ela perdendo esse suporte, tá? No nível de 1.603, começam a abrir operações de short aqui, ó, buscando os níveis mais baixos que o preço poderia buscar. Então aqui, há um bom tempo eu já venho acompanhando com os alunos a Ethereum e outros ativos, tá? Ela estava em um padrão de alta, eu fiz várias análises, foi quando o Bitcoin saiu de 15.400, fiz várias análises da Ethereum, já alertei para os alunos e irei até compartilhar esse vídeo aqui com o pessoal do grupo Free,
para que vocês entendam como é o nosso trabalho. Mostrar para vocês que a Ethereum agora entra em um movimento de cruz morta, mas não é um ativo que sai do nosso radar, é um ativo que entra no nosso radar. E as pessoas operam de forma errada, porque ou equivocada. Quando um ativo começa a cair, eles desprezam o ativo e não acompanham. É aqui que esse ativo vai dar oportunidade de entrada. Vocês observem que o alvo é 208%. Olha onde está o pico desse movimento, 4.873. Agora, o que eu preciso? Acompanhar esse movimento todos os dias para dar o sinal exato para os alunos onde comprar e aguardar, tá? Porque nós fazemos isso aqui no mercado cripto, nós fazemos no mercado de bolsa. Comprei, subiu, calibre stop e deixa o preço trabalhar. Eu entrei em alguns papéis na bolsa em janeiro, vim até junho, só calibrando stop, jogando o stop para cima e tendo resultado. Dá certo no mercado cripto? Com certeza dá certo, é uma estratégia de operação. O cara que comprou aqui nesse fundo, olha onde tem outro fundo aqui, ela subiu, tá? Olha aqui, ó, aqui poderia até pegar o stop, mas ele fez tudo isso aqui, ficou em carteira, rompeu o topo, é ponto de entrada, foi lá em cima, calibrou stop, caiu, ponto de saída. Então assim, vocês iriam tirar aqui desse movimento as partes positivas do mercado. Como é um mercado baixista, 50 já cruzou 200, claro que se descer aqui der ponto de reversão, nós compramos. Aí o que acontece? Com certeza quando nós comprarmos, seria aquele ponto que nós entendemos ali, ou por um motivo decidimos que, olha, por algum motivo no gráfico ou formação, a partir desse momento sobe. Então vamos lá, vocês compram aqui no suporte, 1.300. Ela começa a fazer o quê? Topos e fundos ascendentes, até que reverta a tendência de baixa para alta. E quando reverter, vocês já estão comprados, só calibrando stops nos fundos. Reverter, um abraço, vai embora, vai tudo para cima e vocês só calibrando stop. Eu tenho um aluno aqui no grupo e quando o Bitcoin fez esse movimento do rompimento dos 20k, ele falou: professor, eu estou no spot, mas eu estou com 600% de lucro na Ethereum. Por quê? Comprou no ponto exato. Entendem? Comprou lá no fundo onde as pessoas não acreditavam e deu certo. Não pode comprar, é topo. Topo não é ponto de compra, topo é ponto de shortar. Tá bom, pessoal? Então eu sempre falo, cuidado, porque a maioria dos ativos consolidados, eles são bons ativos, mas o que agrava a situação é que as pessoas compram em pontos errados. Volta aqui no semanal, tá? Que eu quero fazer um vídeo rápido, não muito demorado. Observem aqui, ó, no semanal, suporte, se reverter no Bitcoin, certamente poderia reverter aqui. Aí o que é que eu faço? Eu marco os níveis, tá? Que são pontos-chave do rompimento do ativo. Bom, rompeu aqui em 1936. Aí eu sinalizo para o aluno, ponto de entrada. E o alvo, Cláudio? O alvo é o topo. 4.874,25. Caso aconteça de reverter a tendência e começar a fazer topos e fundos ascendentes, nós já estamos no negócio. Cláudio, perdeu lá no diário, vai perder no semanal. Nós não entramos. Continuamos acompanhando o capital livre, agora da seguinte forma. Eu sempre passo altcoins que estão dando ponto de entrada no curto prazo ou quem sabe no diário. Olha, essa altcoin aqui poderia fazer uma fuga de 10, 20%. Subiu, entramos, tiramos o resultado e vamos aguardar o mercado cripto. Um detalhe, pessoal, que eu tenho trabalhado muito com os meus alunos. Eu estou incentivando e induzindo mesmo, cobrando e falando. Migrem para o mercado de bolsa de valores. Mas, Cláudio, por que você está fazendo isso? Porque imaginem só, lá no diário, voltando aqui, ó, o gráfico da Ethereum ele cruza para baixo. E se ele cruza para baixo é um padrão negativo. Bom, se o aluno sabe operar mercado short, eu irei dar o ponto de entrada aqui. Caso o preço caia, eu irei marcar para ele aqui 50%, 61,8 até onde o preço poderia buscar. Mas vamos lá, o aluno não opera mercado futuro, ele não quer operar. O que acontece? Geralmente, não é a regra, mas na maioria das vezes, quando o mercado cripto vai mal, o mercado de bolsa está dando condição. Enquanto vocês, né,
Enquanto nós aguardamos a maturação desse processo aqui, que seria o preço perder suportes e continuar caindo, nós estamos tendo resultado operando alguns ativos da Bolsa de Valores. Petrobras, Vale, né, Magazine Luiza, Apvida. O que é que acontece quando nós fazemos isso? O operador ele não fica ansioso, entrando em qualquer ponto e de qualquer jeito, e consegue aguardar todas essas formações da Ethereum ou de qualquer um outro ativo. Se for para baixo, aguardar todas as correções sem se precipitar ou se equivocar. Por quê? Porque, de qualquer forma, ele está esperando, mas está recebendo análises e entradas em papéis da bolsa. E não tem problema algum o operador cripto, entusiasta de Bitcoin, operar o mercado de bolsa. Essa é uma postura dos baleias. Eles operam os dois mercados, porque enquanto aguardam acontecer aqui, estão ganhando do outro lado e o dinheiro migra na hora certa. Bom, fiz lucro lá na bolsa, agora vou migrar um capital para entrar no momento certo da Ethereum. Tá entendendo? Estão entendendo? Então essa é a lógica. A Ethereum é um ativo ímpar, tá? Eu não mando ninguém comprar, eu não sou o cara que, olha, compra antes que acabe, compre, porque só voltando na máquina do tempo. Eu não faço isso. Mas digo para vocês, é um ativo ímpar. Hoje custando 1.629. Quantas Ethereum vocês comprariam com um Bitcoin aqui? Entendem? E ela poderia descer mais, entrar numa zona de promoção. E aí vocês passariam a trabalharem com ativo consolidado, que tem estrutura, que tem potencial de alta, que poderia concorrer no mano a mano com o Bitcoin, já concorre, em um preço considerável. Entendem, pessoal? Então, essa é a lógica do negócio. Eu fiz para vocês aqui uma breve apresentação da Ethereum, como que nós trabalhamos nos nossos grupos. Eu acompanho isso e quando dá sinal de entrada, ponto, eu faço análise e reforço com o pessoal. Olha, agora a Ethereum está dando ponto de entrada. Vamos operarmos aí, pegarmos todos os níveis para cima que ela tem para buscar. E o aluno que entra nesse grupo, ele tem acesso ao grupo de bolsa. Justamente por isso, para não se equivocar enquanto aguarda a maturação do mercado cripto. Entendem? Agora, isso aí fica a critério de cada um. Entra se quiser, mas nós operamos. Hoje eu passei em média de 5, 6, não sei se 10 análises da bolsa. Acredito que umas 5, tá? Entrei em uma, calibrei stop, tá tranquilo. Não sei, deu lucro, quando nada ali no diário eu tiro o lucro. Calibro stop, deixo lá, se pegar beleza, se não, se eu ver que vai corrigir, sai ao mercado. Mas trabalhei hoje. Enquanto eu aguardo a Ethereum se decidir chegar em um ponto considerável que eu possa comprar e aguardar a médio e longo prazo. Entendem? Então, as pessoas que fazem parte ou que entram nos nossos grupos de alunos, grupo privado, elas têm, essas pessoas elas têm acesso ao grupo de bolsa porque eu criei esse grupo no intuito de incentivar os alunos a operar em bolsa para não ficarem se precipitando, entrando em ponto errado. Beleza? Então, a Ethereum, para mim, é mais que uma criptomoeda. Isso aqui é uma plataforma, é uma nave-mãe, tudo que desenvolve em cima da Ethereum, e é uma concorrente séria que poderia ali brigar pela primeira colocação com Bitcoin. E isso é uma realidade, tá, pessoal? Quer queira, as pessoas não queiram, ela está concorrendo e existe sim a probabilidade da Ethereum superar o Bitcoin. Eu só não dou tempo, né, e nem dou prazo porque não cabe a mim. Mas alerta para vocês, a Ethereum já fez a cruz morta, né, o cruzamento da morte, e poderia entrar em promoção e pontos de shortar, para que vocês futuramente possam comprar no fundo e ter resultado com esse ativo. Então vamos lá, só recapitulando aqui, tá? Fundo, desculpem que hoje eu estou com a garganta ruim mesmo, inflamada. 61,8 de FIBO, 50%. Ela já bateu aqui, ó, tá no nível de 50%. Poderia perder, buscar 61,8 e quem sabe
níveis mais baixos. Aqui sim, nós passamos a acompanharmos e à medida que ela der sinal de reversão, nós entramos a médio e longo prazo. Beleza? Por que eu destaco o Ethereum? Porque para mim é um ativo ímpar. É um ativo que tem probabilidade e condição de brigar com o Bitcoin no mano a mano a qualquer tempo. E isso vai crescer mais, tá? Não sei se vocês acompanharam o Vitalik aí, que é o desenvolvedor, o criador da Ethereum, falou em preocupação, porque já centralizaram a Ethereum. Bom, quando ele fala em centralizar, eu sei que são baleias e investidores que têm um capital alto que compraram uma grande parte da Ethereum. Então, se compraram, é sinal de que futuramente poderia gerar uma possível escassez, né? Se bem que eu sou meio a pé atrás com essa escassez, né? Porque Bitcoin cai a 3.800, tem pessoas dispostas a venderem. Mas assim, a oportunidade que a Ethereum poderia dar no futuro, pós-correção, é uma oportunidade ímpar, tá? Então, a Ethereum é uma das criptomoedas que estão lá no nosso grupo, lá no nosso pacote de criptomoedas para médio e longo prazo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos a atenção, deixe o seu like, seu comentário, comente, faça parte do nosso grupo. Futuramente eu irei analisar alguns ativos aí, compartilhar com todos aí para ver se o pessoal pega a sacada e a entrada correta para fazer um resultado. No mais, vamos aguardar aí a próxima análise.